realmente é muito importante. Então, equipa, pergunta inteligente. Qual é o meu nível de determinação? De 0 a 10? De 0 a 10? E faço a pergunta no meu caderno de apontamentos e coloco a resposta. João, qual é o meu nível de determinação em relação a quê? Em relação à vida, em relação às tuas metas, em relação aos teus sonhos, não em relação ao teu passado. Perdoa o teu passado. Ah, João, mas eu não tive um bom relacionamento. Ah, João, mas eu não tive uma boa infância. Ah, João, mas eu... Esquece essa parte. O teu passado não determina o teu futuro. Deixa de olhar pelo retrovisor. Porquê que o retrovisor é um espelho pequeno e o vidro da frente é um espelho grande? Porque se tu vais a conduzir e só olhas pelo retrovisor, tu vais bater. Na vida é exatamente igual. Na vida, tu não podes estar sempre a olhar pelo retrovisor. Tu não podes estar sempre a olhar pelo retrovisor, porque se tu olhas só pelo retrovisor, tu vives no passado. Perdoa o teu passado. Foca-te no teu presente. É no presente que se constrói a vida. É por isso que se chama presente. O presente se chama presente porque é uma dádiva de Deus. Tu estás a usufruir do teu presente. Há quantas pessoas hoje que acordaram sem família, sem alimento, sem bebida, sem água, sem nada? Então, hoje nós temos o presente, e se nós temos presente, nós temos que ser gratos pelo presente que nós temos. Ah, João, mas eu ainda não tenho um Ferrari na garagem. Ok, tranquilo, vive o teu processo. Agradece por tudo aquilo que tu tens. Agradece 10 coisas. João, é difícil. Constrói uma caixa em que todos os dias tu escreves uma coisa que tu és grato. Uma coisa que tu és grato. Podes ser grato pelo teu filho, podes ser grato por teres acordado, podes ser grato por teres comido, podes ser grato por conseguires respirar, podes ser grato por qualquer coisa. Tu nunca vais ter algo maior se o pouco que tens, que para muitas pessoas é muito, se tu não dás valor ao que tens. Porque se tu não dás valor ao que tens, por exemplo, está nesta formação, quem me dera a mim quando eu iniciei ter formações como estas, toda a segunda-feira, para iniciar com power, para iniciar com energia, para iniciar com todo o gás. Esta formação te vai permitir começar com o pé direito o mês. Então, de ser consciente que o como tu levas a sério as tuas formações é como tu te vais comportar no teu dia-a-dia. Então, vamos ser conscientes que já temos muito na nossa vida. Ah, João, mas eu não tenho nada. Se eu for ao meu Instagram e vir esta pessoa, X pessoa, deixa-te comparar com as outras pessoas, pelo amor de Deus. Então, hoje vos vou apresentar um dos meus grandes mentores, e no final desta formação eu gostava que tu pensasses, ao dia de hoje, eu faço-vos a pergunta no final. Eu faço-vos essa pergunta no final. Então, equipa, espero que estejam preparados. Lembrem-se uma coisa, qual era a pergunta? Qual era a pergunta que eu vos fiz? Que todo mundo anotou no seu caderno. Qual era a pergunta? Vamos ver quem é o primeiro a escrever-me aqui no chat. Vamos ver quem é o primeiro a escrever aqui no chat a pergunta que eu fiz. Qual é o meu nível de determinação? Qual é o meu nível de determinação? João, qual é o teu objetivo com isto? O meu objetivo com isto é que tu amanhã acordes e digas assim: eu sou uma mulher, eu sou um homem determinado. Determinado. Na vida, ninguém vai pagar para tu seres uma pessoa determinada. Eu sou teu sócio, não sou teu patrão. A pessoa que te registrou neste clube, ela não te vai ligar a dizer assim: paga a tua fatura. Olha, reserva um cruzeiro. Olha, e se ela fizer, meu Deus do céu, faz uma estátua a essa pessoa. Faz uma estátua a essa pessoa. Porque isso são atividades extracurriculares. Essas atividades não são para se fazer. Porque nós somos empresários em nome independente. Se tu tens um empreendedor, se tu tens um sócio que te liga, agradece-lhe e diz assim: eu vou ter autorresponsabilidade da minha vida. Autorresponsabilidade. João, qual é o meu resultado que eu tenho? O resultado que tu tens é na medida das tuas ações. As tuas ações determinam o teu resultado. Simples. Durante quanto tempo? O tempo necessário. Ninguém na vida acordou com muito sucesso.
Os grandes sucessos levam anos de preparação. Anos de preparação. Então, equipa, vamos lá. Qual é o meu nível de determinação? No final, vos vou fazer uma pergunta super, super, super importante. Então, vamos lá analisar e vais conhecer um dos meus grandes professores e espero que tu usufruas tanto deste áudio poderoso como eu. Ele se chama Earl Nightingale. Earl Nightingale, depois tu podes estudar quem é um dos meus grandes professores, uma das pessoas que eu gosto muito, uma das pessoas que eu gosto de estudar, refletir, pensar, porque eu digo-te assim, não existe preço que pague o teu crescimento, o meu crescimento e a nossa evolução. Então vamos escutar este áudio juntos. Eu sempre pensei que era muito bom em não desistir. Afinal, se você escrever um programa de rádio todos os dias durante 26 anos, isso representa cerca de 9.000 programas de rádio que você estudou ou pensou e então escreveu uma palavra de cada vez em uma máquina de escrever antes de serem gravados. E transmitiu essas 6.300.000 palavras, uma palavra por vez. Isso realmente não diz que eu sou uma pessoa que vem e vai, mas comparado a Diana, eu ainda estou no jardim de infância. Quando se trata de permanecer com as coisas, ela é simplesmente imbatível. Portanto, definir e alcançar metas, não importa o quão difícil elas sejam, não é algo que devemos questionar. Nós fazemos. Todos nós já vimos filmes em que o herói reúne seu último resquício de força e rasteja sobre a última duna de areia para encontrar um oásis sombrio com abundância de água fresca e um amigável líder de uma caravana de camelos que se oferece para lhe dar uma carona de volta à civilização e à vitória final. Na vida real, o sucesso geralmente vem ao encontrarmos aquele último resquício de energia para só mais uma tentativa, e depois disso, só mais uma. Nada pode substituir a determinação. Você se lembra daquele pequeno e famoso artigo de 30 ou 40 anos atrás? Depois de saber que o que você está procurando é certo para você, nada pode substituir a determinação. Quando larguei meu emprego confortável na CBS em Chicago em 1950 e comecei meu próprio programa na WGN, também concordei em ligar para empresas de publicidade para ajudar a vender tempo de anúncio no meu programa. Então eu escreveria meu programa de rádio para o dia seguinte, em casa, à noite. Então, logo pela manhã, eu iria para as empresas de publicidade e diria a eles por que seus clientes deveriam anunciar no meu programa de rádio diário. Eu não era nada conhecido no mercado de Chicago ou em qualquer outro lugar. Todas as tardes eu estava no rádio por apenas 15 minutos. Meus clientes em potencial diziam: "Não, desculpe, seu programa não está no ar nos horários de mais trânsito." Este é um clichê estúpido, levando em consideração que há 1 milhão de carros nas estradas e rodovias em Chicago a qualquer momento. Isso sem falar nas 10 milhões de pessoas que ouvem rádio em casa em cerca de 6 estados. Mas essa é a resposta que eu tinha. Então me acostumei a ouvir a palavra não. Depois de ligar para várias agências e não conseguir nada além de não, eu corria para meu pequeno escritório na Tribune Tower para preparar meu programa para ir ao ar e ficar feliz quando a luz vermelha acendesse. Mês após mês eu fiz minhas rondas e, ao fazê-las, muitas vezes pensei sobre aqueles dias despreocupados no silencioso escritório com ar-condicionado na CBS, quando tudo o que me pediam era para cuidar da minha garganta de vez em quando. Eu dizia a mim mesmo: continue com isso. Uma vez eu surpreendi o homem ao meu lado no banheiro masculino de um prédio alto em Chicago, dizendo isso em voz alta. "O que você disse? Não consegui te ouvir muito bem." "Oh, nada mesmo. Acho que estou falando sozinho." É embaraçoso, mas isso não faz com que seja menos importante. Não desista. Eu sabia que poderia terminar meu trabalho se continuasse com isso por tempo suficiente para ganhar o respeito e a atenção da comunidade de publicidade de Chicago. Eu dizia a mim mesmo: continue com isso. Nas manhãs frias de neve e dias de verão quentes e abafados, continue com isso. Eu dizia a mim mesmo naquelas manhãs dolorosamente lindas, quando tudo o que eu queria era matar aula, jogar golfe ou caminhar ao longo da costa no parque. Então eu fiz minhas ligações e enviei meus programas. E pessoas que eram relativamente inteligentes me disseram: "O rádio não funciona para nós." Eu diria então que quando você diz "o rádio não funciona para nós", é como um general dizendo "tanques não funcionam para nós" ou "ataques aéreos não funcionam para nós." Um bom comandante faz o melhor uso de todas as ferramentas que ele tem,
E o mesmo acontece com um bom executivo de publicidade. Então eu ganharia o debate, mas perderia a venda. Eu encontrei o segredo de 6 palavras para o sucesso que eu estive procurando por tantos anos em uma cópia de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, que encontrei na Crocs Old Shop, na Avenida Michigan. Voltei para a loja de Adolph Crocs com o livro e o coloquei em uma caixa. Pelo tempo no meu programa de rádio, venderei milhares de cópias deste livro, eu disse a ele. Ele disse, nós tentamos o rádio, mas não funciona para nós. Não misture meu programa de rádio com a palavra rádio. Meu programa vai trabalhar para você com esse livro e com outros livros em sua loja também. Eu vou te dizer o que vou fazer, ele disse. Eu vou te pagar 40 centavos por cada cópia do livro que você vender. Vender. Eu não deveria trabalhar por uma taxa. Eu deveria firmar contratos. Contratos de 13 semanas, de 26 semanas ou 52 semanas. Você tem um acordo, eu disse. Assim como um vendaval que surge de repente, o velho Croc não tinha visto tantos pedidos de livros entrarem como ocorreu nas semanas seguintes. Ele me repassou grandes cheques para dezenas de milhares de pedidos a 40 centavos cada. Ele desejou ter seguido meu conselho e acabar comprando tempo de anúncio no meu programa, o que teria sido muito mais barato. Ele resolveu o problema imediatamente. Eu o fiz escrever uma carta sobre o que o meu programa tinha feito por ele. Este é o tipo de prova que os fãs de todo mundo precisam antes de agirem. Então meu programa começou a obter patrocinadores depois disso. Cresceu de 15 minutos por dia para meia hora, depois 1 hora inteira, depois 1 hora à tarde e meia hora pela manhã. Em seguida, um programa de TV extra de meia hora todos os dias, todos os quais foram financiados com alegria. No programa falei sobre livros, ideias, pessoas e eventos que achava interessantes. Minha única regra sobre o que escrever era que tinha que ser algo que eu achasse interessante. Eu achava que se fosse interessante para mim, seria interessante para muitas pessoas ouvindo rádio. E eu estava certo. Eu pensei por muito tempo que é uma pena como o negócio do rádio colocou os ouvintes para baixo. Eu não acho que as pessoas querem ouvir o mesmo tipo de notícias e músicas repetidas vezes no rádio. Rádio é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de aprender no mundo. A única regra é mantê-lo interessante. Meu hábito de dizer a mim mesmo, continue, valeu a pena, como sempre valeu. Tem muita gente no mundo que tentou sair da rotina, mas como era difícil e eles eram rejeitados, eles voltaram para a grande multidão. O que é realmente surpreendente é quantas pessoas tentaram. Eles tentaram abrir seu próprio negócio, fracassaram e desistiram, para nunca mais tentar. Por que deveria ser mais fácil executar um negócio de sucesso do que aprender a esquiar ou tocar piano? Provavelmente falharemos no início. É assim que aprendemos. Mas isso não é motivo para desistir. Cada vez que falhamos, aprendemos alguma coisa importante. O que separa os vencedores dos perdedores é quanto tempo eles continuam com isso. Continuar com isso é uma maneira boa e saudável de fazer muitas coisas na vida. O fracasso não é de forma alguma o fim do mundo. Se fosse, ninguém jamais seria capaz de aprender a andar, falar, andar de bicicleta ou ir para a escola. Tantas coisas em que falhamos quando crianças não nos incomodou. Mas quando tentamos algo novo como adultos, nos sentimos mal com nós mesmos. Nós nos preocupamos com o que nossos amigos e outras pessoas que conhecemos podem pensar. Fé é outra palavra para perseverança. Eu estava em um táxi nas proximidades de Chicago há muitos anos. Lembro-me bem do lugar. À direita havia uma loja da Marshall Field. Meu motorista me disse que outro taxista amigo dele havia começado seu próprio negócio. Meu motorista disse, mas eu convenci do contrário. Eu disse a ele que 95% de todos os novos negócios falham e que ele ia jogar dinheiro fora. Eu perguntei o que ele fez. Meu motorista riu e disse, ele voltou a dirigir um táxi, que é o lugar onde ele pertence. Onde você ouviu isso, de que 95% de todos os novos negócios falham? Ele perguntou, o quê? Porque isso é óbvio para todos. Você estava errado. 95% dos novos negócios não falham. Se o seu amigo tivesse tentado iniciar o próprio negócio e falhado, ele poderia ter conseguido seu emprego de volta como motorista de táxi? Claro. Então ele não tinha nada a perder tentando, tinha? Pode ter perdido algum dinheiro, mas se ele tivesse conseguido?
E se ele tivesse encontrado seu caminho fora da condução de táxi e em um bem-sucedido e próspero trabalho de negócios como a Marshall Field, ou os proprietários de todas as empresas em Chicago? Você não fez um favor a ele. Você o impediu do que poderia ter sido um grande sucesso. Mesmo nas proximidades de Chicago, o silêncio de repente ficou muito alto. Acho que não tinha pensado nisso dessa maneira. Não é preciso pensar muito para dar conselho aos amigos, eu disse. Tudo o que você tem a fazer é abrir a boca e todos os velhos ditados, mitos e meias-verdades simplesmente vazam. Eu ouvia todos eles quando era criança. Você trabalha por conta própria? Sim, eu trabalho. Ele apenas deu um aceno de cabeça. Muitas vezes, os amigos parecem querer nos manter por perto, porque eles se beneficiam disso. Sempre que dizemos que vamos fazer alguma coisa que nos levará a um novo nível, a máquina do mito é iniciada. Com pessoas próximas, isso não é verdade. Há amigos que não se preocupam com eles mesmos e só querem que nos demos bem. Eles estão orgulhosos do que fizemos, mas quando você recebe ajuda, pense de onde veio. Que direito ele ou ela tem de dizer algo sobre algo que você realmente quer fazer? Melhor ainda, não fale sobre isso. Faça isso já. E se não funcionar, continue tentando até conseguir. Se você decidiu fazer algo e está totalmente comprometido com isso, você irá fazer isso. É uma boa ideia passar 1 ano ou mais planejando, aprendendo e colocando suas ferramentas em ordem. Em todas as áreas, a história de sucesso é a história da resiliência, perseverança, persistência, cabeça dura, teimosia e obstinação. Isso deve ser o fim de tudo. Mas Eric Hoffer escreveu: muitas pessoas encontram uma boa desculpa muito mais atraente do que uma conquista. Porque uma conquista não deixa nada permanente para sempre. Ainda temos que mostrar que somos tão bons hoje quanto éramos ontem. Mas se tivermos uma boa razão para não fazermos nada, nós fazemos isso, por assim dizer, como uma regra para a vida. Também se tivermos uma desculpa para não escrever um livro, pintar um quadro, etc., temos uma desculpa para não escrever o melhor livro ou pintar o melhor quadro. Não é de admirar que todo o trabalho e a dor envolvidos em obter uma boa desculpa muitas vezes são maiores do que o trabalho e a dor necessários para obter grande sucesso. Todos nós já vimos homens pedindo dinheiro por ter problemas físicos que não são muito piores do que aqueles de muitas pessoas que trabalham duro e sustentam uma família. Para um, é uma razão para tentar ainda mais. Para outro, é uma desculpa para pedir dinheiro. Tenho certeza que todos nós usamos desculpas convenientes por não fazer coisas que poderíamos ter feito, mas se formos honestos com nós mesmos, nós não fazemos isso o tempo todo. No entanto, tem muita gente que faz isso e vivem vidas muito abaixo dos níveis de realização que eles possam conhecer. Eles se apegam às suas desculpas com ambas as mãos, fechando os olhos e ouvidos à verdade que surge ao seu redor. Uma vez, o falecido Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião plástico que ficou famoso por seu livro Psycho Cybernetics, parou no meu escritório para conversar e almoçar. Conversamos sobre seu assunto favorito, que era como uma pessoa pode chegar a um acordo consigo mesma, desenvolver uma autoimagem saudável e encontrar a liberdade no mundo. Dr. Maltz, a quem chamávamos de Tio Max, tinha 72 anos na época. Ele estava tão ocupado como sempre esteve em sua vida, viajando de um lado ao outro do mundo, fazendo discursos, voltando para seus escritórios em Nova York para consultas de cirurgia, e iniciando todos os tipos de novos projetos pelo caminho. Ele me disse que havia encontrado 4 passos importantes que uma pessoa pode seguir todos os dias para formar novos hábitos que podem construir uma nova autoimagem saudável. Enquanto ele falava comigo no almoço, eu fazia anotações. Aqui estão seus 4 pontos, na ordem que ele os deu para mim. 1. Perdoe os outros. Sem perguntas. Limpe a lousa, perdoando todos de quem você tem rancor. Faça isso por você, para sua própria paz de espírito. Não machucamos os outros quando os odiamos. Nós nos machucamos. E podemos nos machucar seriamente, deixando o ódio apodrecer em nossas mentes. Portanto, perdoe os outros. Todos os outros. Se você não pode dar este primeiro passo, você pode esquecer o resto. Você ainda não cresceu. Número 2. Perdoe-se. Olhe para si mesmo com bondade.
Tente esquecer completamente todas as coisas estúpidas que você fez, a dor que você causou aos outros, as vergonhas que você sofreu e os erros que você cometeu no passado. Mais uma vez, limpe a lousa, olhe-se no espelho e perdoe-se. Pratique isso e você pode realmente ter êxito. 3. Imagine-se no seu melhor. Dr. Maltz disse: podemos começar o dia com raiva ou com confiança. A coisa inteligente a fazer, se possível, é escolher a confiança. Há dias ruins, mas é melhor começar o dia com confiança do que com raiva. 4. Foque em si mesmo. Não se preocupe com o que as outras pessoas estão fazendo ou o que elas têm. Mantenha o seu ritmo. É diferente dos outros. É mais rápido do que alguns e mais lento do que outros. Esqueça aqueles que você considera estarem mais à frente que você. E não se sinta mal por estar à frente de alguns de seus colegas. Um tolo é alguém que diminui a velocidade de propósito apenas para se encaixar. Max me disse no almoço naquele dia que estes são os 4 passos para ter uma boa visão de si mesmo. 1. Não guarde rancor. 2. Dê um tempo a si mesmo. 3. Imagine-se no seu melhor. Escolha a confiança ao invés da raiva. 4. Concentre-se em si mesmo. Faça as coisas do seu jeito e não se preocupe sobre o que as outras pessoas estão fazendo. Muito bom conselho de um médico renomado. Você pode se perguntar por que um cirurgião plástico que recuperou pessoas após acidentes e tiroteios estava tão interessado em autoestima. Foi porque ele descobriu que, embora ele pudesse remover cicatrizes, marcas de nascença e outras marcas desfigurantes de rostos e corpos de seus pacientes, eles muitas vezes mantiveram as mesmas opiniões distorcidas sobre si mesmos, mesmo após a cirurgia ter cicatrizado. Quando isso acontecia, a cirurgia fracassava. Quando seguimos nossos planos apesar dos repetidos fracassos, isso nos ajuda a construirmos nosso caráter interior e nos faz parecer mais maduros. Eu li uma história sobre um garoto chamado Sparky. A escola era quase impossível para Sparky. Ele foi reprovado em todas as disciplinas da 8ª série. No ensino médio, ele tirou 0 em física, fazendo dele o pior aluno de física na história da escola. Ele também foi reprovado em latim, álgebra e inglês. Nos esportes, não era muito melhor. Ele entrou para o time de golfe da escola, mas ele perdeu o único jogo importante do ano. Sparky sempre foi estranho em torno de outras pessoas. Não é que os outros alunos não gostassem dele, eles simplesmente não se importavam tanto. Ele ficava surpreso se um colega alguma vez dissesse olá para ele fora da escola. Não havia como saber se ele tinha a chance de namorar. No ensino médio, Sparky nunca convidou uma garota para sair, porque tinha medo de ser rejeitado. Sparky era um perdedor. Ele, seus colegas e todos os outros sabiam disso. Então ele apenas convivia com isso. Sparky decidiu cedo na vida que se as coisas fossem feitas para funcionar, elas funcionariam. Se não, ele ficaria feliz com o que parecia ser seu fracasso inevitável. Sparky se importava mais com uma coisa: desenhar. Ele estava orgulhoso de seu próprio trabalho, mas ninguém mais estava. Em seu último ano do ensino médio, ele enviou alguns cartoons para os editores do anuário de sua turma. Eles foram recusados. Apesar desta rejeição particularmente dolorosa, Sparky tinha tanta certeza de seu talento que ele decidiu se tornar um artista profissional. Depois de terminar o ensino médio, ele escreveu uma carta para a Walt Disney Studios. Disseram-lhe para enviar amostras de seu trabalho e sugeriram um tema para um cartoon. Sparky desenhou o cartoon proposto e passou muito tempo nisso e em outros desenhos. Quando a resposta da Disney Studios veio, dizia que ele havia sido rejeitado novamente. Mais uma derrota para o perdedor. Então Sparky escreveu sua própria autobiografia em desenhos animados. Ele falou sobre como ele era um perdedor e um fracassado quando criança. O personagem de desenho animado logo se tornou famoso em todo o mundo. Para Sparky, o menino que falhou em todas as disciplinas da 8ª série e teve seu trabalho rejeitado uma e outra vez era Charles Schulz. Ele fez a história em quadrinho Peanuts, e o garotinho dos desenhos animados Charlie Brown, que não conseguia fazer sua pipa voar e não conseguia chutar a bola. Nada pode substituir a perseverança. Há um lugar para todos que continuam.
E um grande sucesso está escondido em tudo o que fazemos. E não é apenas de nosso sucesso que estamos falando aqui. Milhões de pessoas aplaudiram Charlie Brown e se viram nele. Tendemos a viver em uma sociedade onde podemos obter o que queremos imediatamente. Você pode escolher sua casa e pagar por isso mais tarde. O mesmo vale para o carro, os móveis, as roupas e as joias. Café instantâneo e alimentos congelados são ótimos. Invenções que economizam tempo. Mas algumas coisas não mudam. Leva tempo para ficar realmente bom em algo. As jovens estrelas dos grandes esportes, que ganham esses enormes salários e bônus, têm jogado esses esportes e praticado-os muito bem por muito tempo. É difícil para a maioria das pessoas, mesmo aqueles com rendimentos elevados, entender como eles fazem isso. Há pessoas que trabalham 18 horas por dia, 7 dias por semana. Reúnem aquisições de bilhões de dólares. Parecem ser pessoas cuja vida flui, e o fluxo da vida delas é muito rápido. Elas não têm tempo para mais nada. Nós dois podemos dizer, isso não é para mim, e acho que estamos certos. Eu quero passar um tempo no campo de golfe e no meu barco. Eu quero viajar e comprar coisas, não apenas ganhar dinheiro. Mas quando eu trabalho duro e termino o que começo. Acima de tudo, quero passar um tempo com Diana. A caminho do sucesso extraordinário, parece haver uma porta que só pode ser aberta por quem está disposto a continuar indo além do ponto, onde a maioria das pessoas desiste e volta atrás. Poucos de nós percebemos no começo quanto tempo leva para ter sucesso de forma extraordinária, e deve levar tempo suficiente. É um processo de preparação, testando e retestando, um processo de crescimento e educação, para que quando passemos por aquela porta, no interessante e satisfatório mundo real, nós estejamos prontos. Mas o tempo vai passar, façamos isso ou não. Então faz sentido ficar com ele por mais um tempo e se acostumar a superar desafios, porque haverá mais deles no futuro. Os problemas não terminam com o nosso primeiro sucesso. Os problemas fazem parte da vida. Pessoas de sucesso não são pessoas que nunca têm problemas, mas pessoas que sabem como resolvê-los. Eu preciso fazer dinheiro, as pessoas dizem. As pessoas que trabalham na Casa da Moeda são as únicas pessoas que fazem dinheiro. Elas usam papel especial, tintas especiais e gravuras especiais para fazer dinheiro. É assim que elas ganham a vida, e nós devemos ganhar a nossa. Em vez de dizer, eu preciso de um emprego, seria melhor dizer, preciso encontrar uma forma de prestar serviço. Seria melhor dizer, eu preciso ganhar algum dinheiro, em vez de preciso de um emprego. Isso muda toda a atitude. No início deste capítulo, eu falei sobre como comecei meu próprio programa de rádio no WGN Chicago, e como era difícil no início vender tempo de anúncio no programa. Em 1950, a televisão ainda era relativamente nova. Foi tão emocionante e importante que por muito tempo ofuscou o rádio seriamente na mente da comunidade publicitária. A mesma coisa aconteceu quando o rádio foi inventado. As pessoas disseram, por que você compraria um jornal quando você pode obter as notícias de graça no rádio? Mas os jornais ainda se saem bem. E eles têm muito a oferecer que não pode ser encontrado no rádio ou na TV. Da mesma forma, o rádio é o mais comum meio difundido. Ainda está forte. As estações de rádio cresceram e se multiplicaram. E mesmo que fossem apenas ouvidas por pessoas em carros, elas ainda seriam uma boa compra de publicidade. Mas o rádio é muito mais do que isso. Televisão não é melhor que rádio por qualquer meio. Lembro-me dos anos em que atuei em um papel em Sky King no rádio. Foi um programa infantil de grande audiência. E realizávamos regularmente efeitos no programa de rádio que teriam sido impossíveis de fazer naquela época na televisão. Lembro-me de um episódio em que eu estava lutando contra um arquicriminoso na asa de um avião a jato. Usamos ventosas em nossos sapatos, se não me falha a memória. E graças ao nosso talentoso homem de efeitos sonoros. Soou para milhões de crianças como se estivéssemos fazendo exatamente isso. Enquanto os jets voavam pelo ar a alta velocidade e uma altitude considerável com os sons do ar rugindo, o motor a jato gritando, as ventosas barulhentas se espalhando e os dois combatentes grunhindo, eu fui bem-sucedido em vencer meu astuto inimigo. Mas não até Mike Wallace interromper para vender manteiga de amendoim Peter Pan. E ele as vendeu. Naquela época, praticamente toda a televisão era ao vivo. E nos encontramos dizendo depois do programa,
Deixe-os tentar isso na televisão. Enquanto escrevo isto, meu comentário de rádio diário pode ser ouvido em centenas de estações de rádio nos Estados Unidos, Canadá, Cidade do México, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, as belas Bahamas e muitos outros lugares. Nada disso teria acontecido se anos atrás eu não ficasse dizendo "fique com isso". Outro dia recebi uma carta da nossa estação em Guam, pedindo a Diana e a mim para passarmos o dia de ação de graças com eles. O rádio não está apenas vivo e bem, está em toda parte. Ser introduzido ao Hall da Fama do Rádio na primavera de 1986 foi um dos melhores momentos da minha vida. Receber o anel de 1986 foi um dos melhores momentos da minha vida. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches. Alô, equipa! Como é que vocês estão? Digo assim, quem tem pelo menos um parágrafo de apontamentos? Vamos escrever aqui no chat. Quero ver aqui. Uou! Temos vários. Fantástico, parabéns, Evelyn. Evelyn, nem em viagem ela para. Conectada, tirando apontamentos, Antónia. Eu. Fantástico. Eu gravei o áudio. Fantástico, Ana. Sim, top. Fantástico, equipa. Então o que é que eu vos quero mostrar com isto? E agora, quem tem a consciência que pode elevar o seu nível de determinação? Quem é que acredita que hoje pode dizer assim, calma, o meu nível de determinação, como eu vi várias pessoas a escrever aqui, é um 2, é um 3, é um 5. Quem é que depois de ver este vídeo é consciente que pode elevar o seu nível de determinação? Então, equipa, o que é que eu vos quero passar com isto hoje? Seja determinação, seja foco, seja disciplina, sejam as tuas metas, os teus sonhos. És tu. Tu és um divisor de águas. Tu és o divisor de águas entre o sucesso e o fracasso, sempre. Sempre. Em tudo na vida. E eu digo assim, a determinação e tu analisares este conteúdo, refletires e meditares sobre este conteúdo tão profundo, vai fazer uma pessoa muito melhor. E eu digo assim, ao longo destes 8 anos, é o que eu tenho vindo a fazer. Ao longo destes 8 anos, não só... Há muitas pessoas que metem uma formação destas tão rica, tão produtiva, fica difícil traduzir em palavras tudo aquilo que a gente pode aprender, tendo os mentores certos, tendo as pessoas certas, conhecendo as referências corretas. Então, se tu meditas sobre este assunto, não deitado na cama, há muitas pessoas que veem as formações assim, deitados na cama, nem sequer têm um papel e uma caneta. Importa de nada tu escutares a informação. Tu não estás aqui para escutar a informação, tu estás aqui para compreender a informação. Porque é a compreensão que te vai permitir levar para o teu dia-a-dia a informação e colocá-la em prática. Imagina, a única forma de tu passares de um 90% ou 10% da população mundial é que, imagina, 90% escuta a informação e até pode escutar a informação muito rica. Há muitas pessoas que estudam em Harvard, que é uma das maiores faculdades do mundo, e que estão desempregados. E que estão a ganhar abaixo da média. Então a culpa é da universidade? Não. A culpa é dos professores? Não. Porque nessa mesma turma existem pessoas que são elite, têm resultados muito acima da média. Eu, por exemplo, na escola não era o melhor exemplo. Não era o melhor exemplo. Então, equipa, o que eu vos quero mostrar com isto é... Muitas das vezes a gente aponta o dedo lá fora. Muitas das vezes a gente quer culpar os outros. Mas quando nós temos a habilidade de olhar para dentro de nós e meditar e dizer assim, calma, hoje o meu nível de determinação era um 2. Mas amanhã pode ser um 4. Na próxima semana pode ser um 6. E cada vez mais és uma pessoa mais determinada. João, como é que eu posso trabalhar a minha determinação? Imagina que estás a fazer uma dieta e disseste que não ias comer batata frita.
Imagina que tu disseste, não vou comer batata frita. Primeiro dia não comes batata frita, no segundo dia não comes batata frita, no terceiro dia também não comes batata frita, no quarto dia tu comes batata frita. Ou seja, tu perdeste para a batata frita. Tu perdeste para a batata frita. Então, se tu perdes para a batata frita, tu estás a empatar com o quê? Então, equipa, tendo esta consciência, calma, eu sou uma pessoa determinada. O meu nível de determinação era X, eu quero elevar o meu nível de determinação, então eu vou praticar. E é nessa prática que, imagina, eu estou praticando, falando, por exemplo, da dieta. Tive 6 dias bem, no 7º dia celebra. No 7º dia, tenho o meu mérito, tenho o meu esforço, tenho esse reconhecimento ao longo do processo. Ok? Isso vai fazer toda a diferença. Então hoje eu quis falar sobre a determinação, porque eu acredito que hoje em dia as pessoas desistem muito fácil dos seus maiores propósitos. E depois perguntam-se assim: eu estou infeliz, eu não estou realizado, eu não tenho a vida que eu quero. Mas, e eu penso para mim, calma, o quanto esta pessoa esteve disposta a pagar o preço real da sua meta, do seu sonho, da sua ambição. Quanto maior é o sonho, maior é o preço. E tudo na vida tem um preço. E se tu não estiver disposto a pagar, tu vais estar disposto a dizer sim a um patrão ou a dizer sim a algo que tu não gostas. Então tu tens de escolher, calma, eu quero pagar o preço, sucesso, ou quero aceitar o que eu já experimentei no passado. Mas eu ainda experimento dia a dia, ainda tenho algo que eu não gosto da minha vida. É assim, solucionando problemas pouco a pouco. E quanto mais habilidades tu tens de solucionar os teus problemas, depois tu estás solucionando os problemas dos outros. E quando tu tens essa habilidade de solucionar os problemas dos outros, tu começas a ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Porque nós, empreendedores, nós, empresários, nós neste negócio temos a oportunidade, grava esta frase, nós neste negócio temos a oportunidade de solucionar todos os problemas. É essa a ferramenta que nós temos nas mãos. E é essa a consciência que tu tens de ter. Quando tu fores dar uma reunião, tu tens de sentir como se estivesses num consultório, quer dizer assim, eu tenho a ferramenta, eu tenho a equipa, eu tenho a profissão, eu tenho a empresa que pode solucionar os teus problemas. Já viste o que era tu teres essa oportunidade? É essa a oportunidade que tu tens nas mãos. E quando tu tiveres essa confiança, essa, essa paixão dentro de ti, essa consciência, o mundo é teu. A realidade é essa. Então, equipa, foi um gosto estar aqui convosco, foi um gosto passar-vos esta paixão que eu tenho, 8 anos de paixão, 5 anos de encruzes, e eu digo assim, foi a melhor decisão da minha vida ser um profissional. Nem sempre fui um profissional. Eu aprendi ao longo do processo a tornar-me um profissional. E se eu pudesse fazer algo diferente, eu tomava a decisão de fazer mais forte, com mais firmeza, com mais velocidade. Porque sempre que eu dei o máximo de mim, eu tornei-me uma pessoa melhor. Sempre que eu dei o máximo de mim. O segredo é estar a dar o máximo. Porque não tem como a gente querer crescer e não colocar uma certa pressão dentro de nós. É a pressão que leva um carvão a diamante. E eu estou aqui a falar com os próximos diamantes. Então o meu objetivo é que tu sejas um diamante. O meu objetivo é que tu coloques essa pressão saudável para tornares uma pessoa um pouquinho melhor. Tá bom, equipa? Daqui a 10 minutos temos a nossa super apresentação. Eu já vou colocar aqui a Mariana Nunes como apresentadora. Toda segunda, quarta e quinta temos apresentação e tu podes aproveitar essas apresentações a teu favor para te posicionares, para usufruir, para ter o maior número de convidados. Porque para que serve uma apresentação? João, para que serve uma